Irmãos, nós confeccionamos aí umas novas apostilas, porque são muitos os pedidos de tudo que é canto, e nós estamos pretendendo retomar as apostilas a partir do próximo ano. Obviamente que não estaremos falando exatamente das mesmas coisas, porque o fato é que uma lição hoje, ela é vista de uma maneira, mas a nossa caminhada e as nossas experiências, quando nós voltarmos naquela lição, veremos coisas diferentes. E isso está acontecendo em muitas coisas importantes desse final dos tempos com as nossas vidas, né? Uma das coisas que nós estávamos vendo, parece semana passada, sobre Jesus dizer: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, né? Estivemos comentando isso aí com alguns irmãos na igreja. Ora, se aqueles dias não fossem abreviados, para que alguma coisa seja abreviada, é necessário que ela já estivesse pré-determinada. Quando você diz vou fazer assim, não tem nenhuma abreviação. Mas quando você diz assim, vou fazer assim, aí depois você diz, não, agora eu vou fazer de outra maneira, não vou mais fazer daquele jeito, houve uma mudança. Então, algo ser abreviado é sem dúvida algo ser mudado. Isto é tremendo, né? Agora mesmo o irmão Afonso estava me mostrando ali em Isaías 66 um texto que se encaixa perfeitamente na palavra de Jesus, quando ele disse, se aqueles dias não fossem abreviados, né? Então, coisas dessa natureza têm chegado a nós, as portas do entendimento, do conhecimento têm chegado a nós. Num dos cultos passados aqui, nosso irmão Rômulo, lá de Santa Catarina, tem compartilhado, às vezes telefonando, às vezes por Facebook, e-mail, tem compartilhado conosco algumas visões que ele tem tido. E uma delas eu me recordo agora, num dia que eu estava pregando, exatamente parece sobre aquele Salmo 119, em que ele dizia ver, vindo de trás do púlpito, uma cachoeira que passava por baixo dos meus pés, né? Então, ele dizia isso e eu falei, realmente é a representação exata do que estávamos pregando, né? Que é a palavra de Deus representada ali no Salmo 119. Bom, nós temos uma apostila, você que tem a apostila antiga, não precisa adquirir uma apostila nova. Porém, lá na página, né, não sei se é na segunda parte dessa apostila, na página 6, que essa apostila é dividida em duas partes. Então, na segunda parte, página 6, tem um detalhe dos números, e eu acrescentei manualmente, até para tirar xerox, ela vai até o número 12, eu acrescentei do 13 ao 21. Mas você não precisa comprar uma apostila por causa de um pedacinho. Você pode pegar ali, pede ali uma apostila, ou algum irmão, ou a mim mesmo, e copia daqui para um papel e depois passa para esse espaço que tem lá na sua apostila. Não precisa comprar, porque a apostila é igual a algumas que já foram passadas aos irmãos. Então você não precisa adquirir uma apostila nova. Outra coisa, irmão, que nós queremos estar frisando hoje aqui, é sobre alguns aspectos que incluem conhecimento. O que é o conhecimento? Irmão, conhecimento é uma escala de degraus. Se você não tem um determinado conhecimento, você não será capaz de adquirir um outro. Esses dias eu dei uma bronca no meu filho, Samuel. Por quê? Eu peguei e comecei a cantar uma música para ele. Falei assim, olha, essa música aqui, eu vou começar a cantar. Ela é em Ré. Eu quero que você me diga qual é a nota que vem depois de Ré. E comecei a cantar a música para ele. E ele não achou a nota que vinha depois. E eu dei uma bronca saudável. Eu não sou estressado. Eu só sou estressado com delegado, com juiz, com policial, mas dentro de casa eu não sou estressado, não tenho estresse dentro de casa, nem com ninguém que, enfim, você já sabe.
Meu estresse é com o reino de Satanás. Mas eu dei aquela bronca diplomática e falei para ele. Aí puxei uma folha debaixo dos meus arquivos e falei, você tem essa folha? Tenho. Eu falei, há quanto tempo eu te dei essa folha? 2 anos. Pois é, há 2 anos você já deveria ter adquirido esse conhecimento. E agora acompanhado a música que eu cantei. E eu expliquei para ele, para Samuel, que tem 12 anos, né? Expliquei. Você nunca vai conseguir adquirir um conhecimento que é representado em um degrau se você não tiver um outro conhecimento, que também é um degrau, que te ampare. Para você chegar ao 5º degrau de uma escada, você precisa do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Esse é o normal. Ah, mas eu posso vir correndo e dar um pulo e chegar no 5º. Eu sei que pode, mas também pode correr o risco de cair, escorregar e quebrar a cara. E o esforço que você desprendeu para pular ao 5º degrau não seria tão desgastante se você tivesse subido degrau após degrau. A falta do conhecimento é a falta de degraus que vão exigir esforços de você e que vão te fazer correr o risco de escorregar e cair. Lembra aqui que eu falo daquele jovem que ia viajando por aí, igreja em igreja, pregando em tudo que era canto. Aí, um dia Deus revelou, e eu sentia a falta dele, eu via que ele não estava na igreja, eu via ele sentado, mas eu firmava os olhos, ele não estava lá. E Deus revelou que ele havia perdido 3 pratos, que eram 3 pregações. E Deus disse assim para nós, que essas 3 pregações em dias que ele deveria estar na igreja, mas estava por aí pregando em igrejas, dizendo que era uma bênção, que o povo dava glória a Deus, que era poder de Deus e blá, 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 blá. Então, esses 3 pratos de 3 pregações que ele perdeu aqui, porque estava pregando em outras igrejas, se exibindo, porque quando você vai pregar na direção de Deus, é bênção. Quando você vai pregar porque tem conhecimento e alguém te chama, isso é exibição, pura exibição. Eu preguei e o povo deu glória a Deus. Meu irmão, vai pregar no inferno, que os capetas também dão glória a Deus. É só eles saberem que tu está fora da direção, eles vão te exaltar, 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 para tu continuar achando que é o tal. Então, ele foi nessas exibições, e Deus falou, ele tem 3 pratos que perdeu, e vai fazer falta no futuro dele. Irmão, mas fez uma falta tamanha, que hoje o cidadão está desenquadrado de qualquer coisa que você imaginar. Está dando murro contra as rochas e não vai dar em nada a vida dele. Não vai dar em nada. Esses pratos que faltaram foram tal ponto para ele que ele negou a voz da restauração. Olha como fez falta. Hoje ele não é nada. Entendeu? Está se iludindo com uma série de coisas, desde a sua estrutura familiar, até o que ele pensa ser estrutura espiritual. Os objetivos que ele tem estão todos fora do projeto de Deus. Então, não pode nos faltar degraus de conhecimento. Quando alguma coisa chegar até você, meu irmão, vai lá e esmiuça, destrincha, se alimenta, não deixa passar. Porque se você se você for negligente com um conhecimento, uma palavra que chegue até você, se você for negligente com relação a ela, se ela veio até você, é porque ela vai ser importante no seu futuro. Se você for negligente, o seu futuro vai ser um futuro com uma lacuna, com espaço. Uma vez eu preguei aqui no púlpito aqui, eu falei, tenho mais poder que os anjos para lutar contra o diabo. Todos entenderam? Não, nem todos entenderam uma coisa dessa. Alguns disseram, não, acho que o pastor aí beirou a loucura. Meu irmão, chegou até você essa palavra? Vai resolver esse problema lá na intimidade do teu quarto com o estudo da tua Bíblia. Vai resolver isso lá, e de lá você vai sair com a palavra, se ela foi uma sabedoria ou se ela foi uma loucura, mas você tem que resolver esse degrau. Você não pode ignorar esse degrau. Não, eu não entendo bem assim, deixa isso para lá, isso é coisa para o pastor. Não adianta.
Se o pastor disse para a congregação, não é coisa para o pastor, é coisa para a congregação. Ponto final. Então não pode negligenciar, senão você vai ser, daqui a pouco você tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, você vai chegar perto de mim e dizer assim: pastor, eu já estou quase fazendo a minha aposentadoria espiritual. E eu vou dizer assim: é mesmo, irmão, Jesus está contando com a tua vida para quê? Não só para me aposentar mesmo, porque Deus vai olhar para a tua vida e está cheio de buraco, está faltando um monte de degraus. Irmão, eu glorifico muito a Deus, eu considero que a minha vida foi sempre estar no lugar certo, na hora certa. Aquela experiência que eu conto é muito fantástica, que eu ia passando em frente a uma janela e eu ouvi um cara pregando, eu ouvi um cara, porque eu passei da janela e falei: não, vou voltar. Voltei e fiquei ouvindo aquela pregação naquela janela. Aquilo até hoje está na minha vida. Até hoje aquele mistério que estava naquele homem pregando, que eu assisti pela janela, aquilo até hoje me acompanha. Bom, irmão, então você precisa entender que o conhecimento, ele se fundamenta em muitos degraus. E se você não os dominar na intimidade do teu quarto com o teu Deus, acredite que você vai estar em sérios apuros em um futuro e não muito distante, porque a obra de Deus nas nossas vidas, por mais que achemos demorada, na verdade ela é uma obra rápida, muito rápida. Quando nós olhamos para trás, depois que as coisas começam, a gente vê que são coisas muito rápidas. Então, degraus que não podem ser negligenciados. Um degrau que a nação de Israel negligenciou e que está lhe custando, vou nem dizer caro, né? Está lhe custando absurdos, é o degrau de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma nação que tinha tudo para isso, de repente, ela nega Jesus Cristo, né? Crucifica, caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. Pois bem, ele foi crucificado e o sangue dele caiu, mas quando cai sobre os que creem, abençoa, e quando cai sobre os que não creem, amaldiçoa. Não existe nenhuma nação mais amaldiçoada hoje no planeta do que Israel. Olha um degrau que eu estou dando para você. Não existe nenhuma nação mais amaldiçoada sobre o planeta Terra do que Israel. Ah, pastor, peraí, pastor, mas a minha vida inteira eu ouvi o contrário. Pois bem, eu estou te dizendo o contrário também. Não existe nenhuma nação mais amaldiçoada sobre o planeta do que Israel. Deu para entender, irmão? Não é o mais amaldiçoado, não é aquele que negligencia, pisa, cospe, rejeita o sangue de Cristo? Esse não é o mais amaldiçoado? Ou o mais amaldiçoado é aquele que não tem dinheiro, que é pobre? Israel pode ter dinheiro, que a sua terra é uma terra que foi a melhor que Deus lhes houvera dado no passado. Mas quem é Israel hoje? Serve para quê? Os horrores que Israel vive hoje, mesmo. É só ir um pouquinho para a história que você vai ver aí as coisas que têm acontecido, sem falar na Segunda Guerra Mundial, sem falar no gueto de Varsóvia, puxa vida, sem falar em tantas coisas, o que os judeus passaram, tiveram que escapar para alguns lugares, vendo seus filhos arrancados dos seus braços. Não existe nenhuma nação que tenha sido mais amaldiçoada do que o é Israel, cujo nome significa: e ele será príncipe de Deus. Será? A gente sabe que será, mas não agora. Então, eu quero que você atente. Existe dentro da nossa apostila uma coisa chamada fé. E como eu estou meio cansado, eu gostaria de saber se tem alguém na congregação hoje que pudesse acessar e acenar para o irmão Cícero. Quem está com o microfone aí?
Irmão Alex, eu queria que alguém me explicasse o que é fé. Porque de repente tem alguém dizendo assim: Deus me dá o dom de curar os enfermos. Eu vou aplaudir. Deus me dá o dom de expulsar os demônios, fazer sinais, prodígios e maravilhas no teu nome. Irmão, você está plenamente certo. Mas o Senhor Jesus não disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ele não disse: se tu tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e precipita-te no mar, e assim se fará. Os discípulos não foram expulsar demônio. Aí o pai disse assim: Senhor, eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Jesus falou: ó geração incrédulo. É o quê? Quem é incrédulo? Incrédulo é não crer. Mas para não crer, gostei dessa definição, incrédulo é aquela pessoa que não crê, certo? Mas para não crer, eu preciso de quê? Para não crer, tem que ter acontecido alguma coisa antes. O quê? Conhecimento. Para não crer em alguma coisa, primeiro eu preciso ter tomado conhecimento daquela coisa. Eu não posso ser um incrédulo em algo que eu não vi, em algo que não me foi apresentado. Estava conversando agora, há poucos instantes, com o irmão Alessandro, sobre reportagens, filmagens de sereia em águas profundas dos oceanos. Que loucura, pastor. Peraí, pastor, você acredita em sereia? Meu irmão, eu não acreditava até semana passada, agora acredito. Por quê? Eu não tinha por que acreditar, agora eu acredito. Eu tenho documentários na internet ali inacreditáveis. Eu acredito em sereia. Não confunda sereia com Iemanjá, tá? Aquela coisa do espiritismo, da macumba, não, são coisas, né? Sereia é uma coisa, Iemanjá é outra, às vezes confunde. Então, antes eu era um incrédulo, eu não acreditava em sereia, né? Como também se alguém dissesse assim: olha, existe ali um animal que ele pesa, deixa eu calcular aqui, ele pesa 7.000 quilos, está ali naquela esquina. Eu disse: como é que é um animal que pesa 7.000 quilos? Deixa de ser mentiroso. Aí o camarada dizia assim: não, vem comigo que eu vou te mostrar. E chegava lá, ele me mostrava um elefante. Eu dizia: caramba, que bicho estranho, né? Se eu não tenho conhecimento, eu simplesmente não estou crendo. Se eu vejo, tomo conhecimento e não creio, aí eu sou um incrédulo. Incrédulo é aquela pessoa que toma conhecimento de alguma coisa e não credibiliza, é incrédulo. Mas primeiro ele teve que tomar conhecimento. Eu não acreditava em sereia, agora eu acredito. Eu, pastor Tupirani, eu acredito em sereia, né? Ah, pastor, você crê também em fada madrinha? Não creio em fada madrinha não, mas na sereia eu acredito. Pastor, também daqui a pouco você vai crer que o homem foi à lua. Não, também não acredito que o homem foi à lua, mas na sereia eu acredito, né? E eu dizia até para o irmão ainda hoje, assim como nós temos animais que se assemelham ao homem, que são terrestres, como os macacos, que hoje estão nas florestas, no mesmo ambiente que nós frequentamos, superfície do planeta, nós temos conhecimento deles, mas nós não vivemos a 3.000 metros de profundidade, então não tínhamos conhecimento das sereias. Criou-se agora câmeras que suportam a pressão, como é que chama a pressão? Do fundo do mar? Como é que se chama essa pressão? No sol, subindo a pressão atmosférica e descendo. Ninguém sabe? Vou chamar de pressão oceânica, tá? Essa pressão oceânica lá a 3.000 metros de profundidade, se você levar uma câmera dessa comum lá embaixo, ela estoura, ela não funciona. Sabe o que é um submarino? Você sabia que tem submarinos que vão a determinada profundidade, vamos dizer, submarinos criados para mergulhar a 1.000 metros de profundidade? E tem submarinos que foram criados para mergulhar a 2.000 metros de profundidade? E tem submarinos que vão a 3.000 metros de profundidade? Você sabe que tem barcos que, se você for com ele para o oceano, você não volta, você morre lá mesmo? E tem barcos que você consegue atravessar os continentes? Tudo é feito de acordo, através da tecnologia e dos ensinamentos que nós temos aí. Então, irmão,
O que é um incrédulo, né? Eu gostei da ideia, é aquele que não crê. Mas para não crer, é necessário que primeiro tenha tido conhecimento da questão. Então eu quero que alguém me explique nisso o que é a fé, né? Ou como podemos adquirir esta fé também, tem a questão, né? Tem alguém que gostaria de... Aciona ali, alguém que queira falar, aciona para o nosso irmão lá, para nós todos podermos ouvir e debater. Ninguém se habilita? Então, o que é a fé? Pastor, segundo alguns estudos lá na internet, nós vemos que a fé é algo que Deus não nos dá. Ele nos dá um meio para adquirir a fé, que é a palavra. E a fé, pelo que eu entendi, é a nossa determinação em andar segundo os conceitos da palavra. Inclusive, lá é dito até um exemplo, né, sobre Moisés, que recebeu uma palavra, marcha em direção ao mar, e ele creu naquela palavra. Então, eu creio assim, que a fé é você andar segundo a palavra, você se obstinar em seguir a palavra. Que até a palavra fala, né, a fé vem pelo ouvir justamente pela palavra. Sim, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, irmão, não existe uma varinha mágica para se adquirir fé. Só existe um meio gerado por Deus, que é as ações de Deus. Tudo que nós vemos de Escritura, Bíblia, ensinamentos do Antigo, Novo Testamento, tudo isso são os meios, as operações de Deus, no Egito, onde quer que seja, que tenha ações de Deus, ali nós temos um caminho, um subsídio que nos permitirá exercer a fé. Mas o exercício desta fé vem depois de um conhecimento, como diz Paulo. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus significa adquirir conhecimento. Sem esse conhecimento, eu jamais conseguirei ter fé. É impossível ter fé se eu não tiver conhecimento. Não existe fé sem conhecimento. É burrice, é loucura, é fanatismo. Então, se eu quero ser um homem de fé, eu preciso adquirir conhecimento. Eu adquiro um pouquinho de conhecimento, eu sou um homem de fé nível 1. Eu adquiro mais conhecimento, eu sou um homem de fé nível 2. Adquiro mais e mais e mais, daqui a pouco eu sou um homem de fé nível 10. Cada um anda segundo a fé que alcançou. Nós não andamos da mesma maneira. Deus não pode realizar nas nossas vidas as mesmas obras, porque Deus faz separação da nossa fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho pouca fé, eu agrado pouco. Se eu tenho muita fé, eu agrado muito. Mas Deus vinculou a fé ao conhecimento da sua palavra, porque Deus diz a Escritura, elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. Mas pastor, eu nunca vi isso escrito na Bíblia. Eu já vi, mas é tão difícil de entender isso. Porém, eu vou tentar traduzir para você que Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. Qual é o nome de Deus? Mas a Escritura diz, já que você não sabe o nome de Deus, eu também não, a Escritura diz que Deus elevou o seu Filho de tal maneira que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo
é o Senhor. Ora, e quem é Jesus Cristo? Ele é o Verbo, a palavra de Deus em ação. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E eu pergunto, não está escrito que todos os anjos de Deus o adorem? Não está escrito, pede-me as nações e eu te darei por herança? Não está escrito? Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e não disse, todo o poder me é dado nos céus e na terra? Não está escrito? Pois bem, está escrito que Jesus Cristo é a palavra de Deus em ação, e está escrito que tudo se curvará diante dele. Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome, né? Alguns podem dizer assim, mas pastor, eu não entendi. Então, irmão, vai resolver esse problema, ou melhor, vai resolver esse degrau lá dentro do teu quarto, comendo Bíblia. Deixa o Facebook um pouco para mim, que às vezes eu quero usar, mas vocês usam tanto que eu nem tenho espaço. Deixa o Facebook um pouco para mim e vai estudar, meu irmão. Vai estudar. O teu futuro depende de hoje. Não fique esperando o futuro chegar para você ver o que vai fazer dele, não. Resolva o seu futuro hoje. O meu futuro está garantido, porque eu resolvo ele hoje, meu irmão. Eu aposto a vida na palavra hoje. Pintou uma situação, quero entender hoje. Eu subo ali, sou privilegiado, né? Você tem horário para vir na sala de 15 às 20h30, eu não. Domingo você não tem sala, nem sábado, eu não. Se você quiser estudar meia-noite, você não pode, aqui você não tem enciclopédias, e põe enciclopédia nisso, né? Ainda chegou mais um conjunto de enciclopédia para a gente aí. Enciclopédia, 12 versões bíblicas, você não tem isso na tua casa. Eu tenho isso aqui toda hora. Então, tem que resolver o seu problema, irmão. Não deixa ele acumular, não. Você tem que gerar um degrau estabilizado para você poder se apoiar nele e ir adiante. Bom, então, se você tem pouca fé, nível 1, tá bom. Deus trata contigo no nível 1. Se você tem muita fé, vamos dizer nível 10, Deus vai tratar contigo no nível 10. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam. E tem muitas pessoas que estão no nível 1, que fazem orações que não creem que terão resposta. Tem pessoas que têm uma fé pequena e elas acabam orando por desencargo de consciência e não porque realmente creem que Deus vai responder. Aqui nesse ministério nós tivemos um caso, um jovem que Deus revelou, usou uma pessoa aqui da igreja e revelou a respeito desse jovem. Olha, tem uma pessoa aqui que ora muito, mas acha que Deus não ouve. Aí o jovem, é você mesmo, você ora muito, mas você crê que Deus não te ouve. E sabe o que acontece? Realmente Ele não te ouve, porque você não crê. Você não crê que Deus te ouve, então não adianta orar. Agora, é impressionante ou não é? Uma pessoa que ora, e esse jovem tinha conversado comigo, ele falou que ele orava de manhã, ele orava ao meio-dia, ele orava à tarde, à noite ele orava o tempo todo, mais do que Daniel, que era 3 vezes por dia, ele orava muito mais, mas não cria que Deus ia ouvir. Ele lançava palavras ao vento, ao ar, mas palavras sem fundamento de fé, de confiança, de entendimento, de conhecimento. Então ele naufragava. E coincidentemente, ontem eu cruzei com este jovem na Central do Brasil. Eu o reconheci, um pouco mais gordinho, mas eu o reconheci, com um cigarro entre os dedos e um problema crônico que vinha de família já, a cachaça. Infelizmente, um jovem que esteve sentado em nosso meio, mas não conseguiu ir adiante. Bom, agora então você entendeu como é que se adquire fé?
dá para você perceber que se você não é uma pessoa empenhada, dedicada, a sua fé não existe. Se você não tem conhecimento, você está se iludindo. Imagina esse povão todo que está congregando em igrejas católicas, Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja da Graça. Aquelas pessoas com aqueles testemunhos mentirosos, vazios, aquela coisa horrível. Você percebe o vazio quando eles estão ali mentindo com um testemunho. Aqui mesmo nesse ministério congregou uma pessoa que hoje está muito mal e não tem vida espiritual, e essa pessoa que estava no começo vindo para cá, um dia me telefonaram: pastor, liga a televisão para você ver quem está lá. Aí quando eu liguei no programa do Valdomiro, falava programa da Mundial, quando eu liguei que eu catei quem estava em cima do palanque da Mundial, dando testemunho, a pessoa que estava começando a vir aqui. Já tinha mais de um mês que essa pessoa vinha aqui e ainda ia lá. E quando eu vi, eu conhecendo a pessoa, morando aqui embaixo, pertinho da gente, aquele testemunho mentiroso, descarado, falso. São pessoas que frequentam esses lugares, não tem conhecimento, não tem fé nenhuma, e vai lá e mente: Deus está na minha vida, Deus está me abençoando. Não está nada, meu. Deus só está na vida de quem tem conhecimento dele, porque é tudo que Deus quer. Jesus veio nesse mundo para nos ensinar essas regras do Evangelho. Se eu não as tenho, eu estou perdido. Eu gostaria ainda de ouvir, se alguém me explicasse um pouquinho sobre o que é uma conversão. Tem alguém que gostaria de explicar o que é uma conversão? Ou como se processa uma conversão? Alguma coisa mais ou menos em torno disso? Tem alguém que... Ninguém sabe? Está acanhado? Não, pastor, de graça eu não falo não, mas se oferecer R$10, tá bom, valendo R$10. Então, irmão, veja bem, são coisas, essas coisas que nós estamos conversando aqui, eu chamo isso de doutrina fundamental. Você sabe o que é algo fundamental? O que é um fundamento? Ali tem um prédio, do Correio. Eu acho que aquele prédio ali deve ter uns 40 andares. Você está pensando que o que sustenta aquele prédio ali é o que? É o chão? É a terra? Não, aquele prédio não foi simplesmente construído em cima do chão, em cima da terra. Foi feito buracos imensos, que eu aqui quase não dormia. Um negócio chamado batistaca, metendo viga de ferro para dentro ali, noite adentro, meses adentro, só batendo ferro para dentro do chão. Isso se chama fundamento. Depois, eu passando lá, eu via como foram construídas aquelas colunas. Era tanto ferro, mas tanto ferro, que tinha que vir com concreto pedra zero, aquela pedra miudinha, pedra zero, em líquido, água, e despejado entre os ferros. Agora, eu te pergunto, olha para aquele prédio e me diz, onde estão os ferros que a batistaca bateu? Vê se você enxerga os ferros que eu vi naquelas colunas. Você não enxerga, mas eu te garanto que o que sustenta aquele prédio é isso que ninguém vê. O que sustenta aquele prédio de mais ou menos ali uns 40 andares, o que sustenta aquele prédio são coisas que você olha para ele e não vê. Você sabe o que sustenta a minha vida espiritual? Acredite, é o que você não vê. E Jesus falou que era para ninguém ver mesmo. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Teu pai que te vê no oculto, no secreto, te recompensa publicamente.
Hoje muita gente olha para a minha vida e eles só veem a recompensa pública que Deus me deu. Mas o que ninguém vê e que me sustenta, isso é um segredo meu com Deus. Já tentei olhar para aquele prédio, nem rachado não tem nele, né? Para a gente dizer, ali um ferro ali, ó. Não tem nada, está totalmente estruturado. Essas doutrinas, essas coisas que nós estamos falando, irmão, são fundamentos. Não adianta você chegar e dizer assim, não, porque os números significam isso, aquilo todo, que a simbologia, que a tipologia, que José tipifica, que Moisés tipifica, que o arrebatamento vai acontecer em 2070. Aí alguém diz assim, tá, como é que vai a sua fé? Eu estou vendo que você tem conhecimento, mas e a sua fé? Está realmente com relação a isso? Porque não adianta chegar e dizer, Jesus volta em 2070. A volta mesmo? Me explica. Qual a base que você tem para isso? Se você não tem base, meu irmão, as suas narrativas não são fortes o bastante, nem para você e nem para os outros. Um jovem teve aqui nessa igreja, antes de todas essas obras, anos atrás, e ele veio de Itaguaí, veio de Itaguaí esse jovem, e ele chegou, pastor, eu queria falar contigo. Falei, rapaz, o que houve? Não, eu tinha que vir passar aqui no centro da cidade, eu não podia deixar de passar aqui. Eu falei, mas você veio de Itaguaí ao centro e para passar aqui? Pois bem, entra aí, o que houve? Pastor, eu queria saber o seguinte, por que você suspendeu a Santa Ceia? Porque eu te conheço. Se você suspendeu, é porque algum fundamento você tem. Aí eu falei assim, por quê? O que você acha? Aí ele começou a falar, não, porque na nossa igreja a gente faz assim, baseado nisso, naquilo outro. Eu falei, pois bem, então olha só o que eu penso. Espera aí. Aí fui lá embaixo, peguei uma apostila, trouxe com ele, sentei ali naquele cantinho e disse, olha, o que eu creio é isso aqui, ó, pá, e aqui, ó, e tal. Aí ele, mas isso assim, eu falei, isso eu explico aqui, olha, tal. Enfim, conversamos aqui mais ou menos 1h30. Eu falei assim para ele, e agora? Você acha que eu sou louco ou o que eu penso tem fundamento? Ele falou, não, o que você falou tem total fundamento. E veja bem, irmão, isso teve tanto fundamento para ele, que ele chegou ao ponto de me perguntar assim, poxa, mas lá na minha igreja fica celebrando o negócio de Santa Ceia. Se eu participar, eu estou em pecado? Ele se sentiu tão abalado, ele creu tanto no que eu explanei para ele, que ele questionou se ele participasse do ritual lá na igreja dele, se ele não estaria em pecado. Eu falei, não, em pecado você não vai estar, a menos que você diga que quem não participar esteja em pecado. Aí você vai estar em pecado. Porque como que ele ia fazer agora? Eu não sei. O pastor dele celebrava Santa Ceia, não abria a mão, ele era diácono da igreja, ele tinha que participar daqueles rituais, servir Santa Ceia. Quem não participava da Santa Ceia é porque tinha consciência de pecado, rejeitava o pão, rejeitava o vinho. Ele não queria sofrer todo esse constrangimento, então ele ia continuar comendo pão e bebendo vinho. Mas ele saiu daqui ciente de que eu tinha fundamento sobre jejum, Então, meu irmão, eu primeiro tenho que ter fundamento estrutural para mim mesmo. Eu já estou com o estudo pronto de que Jesus volta em 2070. Já estou com ele pronto, mas eu ainda estou querendo mais fundamentos, não por causa de mim, mas por causa de vocês. Porque se a gente dizer que Jesus volta no século 21, já gera uma explosão, todo mundo quer questionar, se acham os donos da verdade. E que dirá quando você especificar o ano, Jesus Cristo volta em 2070, você sair com uma camisa escrita, 2070, ele voltará. Imagina que loucura. Não vão te questionar não, vão te sair dando logo a paulada em você, vão chamar a polícia para você, vão chamar... Policiais já ficam irados quando vê nos nossos carros, Jesus volta no século 21.
Como que eles não ficarão quando veem Jesus volta em 2070? Ou você acha que o Estado não treme de medo de Jesus? Tenha certeza disso. O Estado treme de medo de Jesus. Treme. O Estado é apavorado com relação a Jesus. Só que a igreja fracassou, não teve autoridade. Alguém quer me falar sobre conversão? Sobre mais essa doutrina fundamental? O que é uma conversão? Fala. É uma definição do Linho Henrique. Pastor, acho que conversão é a pessoa que está no rumo do mundo, mas quando aceita Jesus, ela anda no rumo ao contrário, ou seja, na contramão do mundo, não mais fazendo as obras da carne, e sim do Espírito. Sim, aí quer dizer, aceitar Jesus, não fazer obras da carne, e sim do Espírito, mas isso ainda é vago. O que é aceitar Jesus? É dizer eu aceito? Não. Recentemente um pregador estava dizendo o seguinte, eu já digo isso há décadas, mas recentemente um grande pregador que reuniu uma multidão estava dizendo o seguinte: a maior ilusão que a igreja evangélica viveu foi a de chamar pessoas à frente perguntando quem quer aceitar Jesus. Ele disse isso tem um mês. Um grande pregador disse isso há um mês atrás. Eu digo isso, eu digo isso desde que eu adentrei a igreja, porque eu nunca fui à frente para aceitar Jesus. Os pregadores ficavam lá no céu, quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Aí vinha um irmão do meu lado, irmão, não quer ir lá na frente aceitar Jesus? Não, irmão, quero não. Aí vinha outro, irmão, não quer entregar a vida para Jesus? Não, irmão, não quero não. Mal sabia ele que eu já tinha entregado, mas eu não queria ir lá na frente. Eu nunca precisei dar passos naturais para aceitar Jesus. No banco, dentro da minha casa, Agora, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é se converter ou se submeter, essa palavra fica mais bonita, se submeter aos ensinos, às regras, às doutrinas de Jesus. E eu gosto muito dessa palavra, que eu sou apaixonado por ela, regras. São regras que fazem seleções, são regras que aprovam e regras que reprovam. Eu gosto muito dessa palavra, né? Os ensinamentos de Jesus para mim são regras. Então, irmão, conversão, o aceitar Jesus é se submeter às suas regras. E não é se submeter às suas regras quando elas me agradam. É se submeter às suas regras, independente se eu estou chorando, gemendo, se a espada está atravessada na minha garganta, se eu estou carregando cruz pesada, eu tenho que me render. Se eu estou entristecido, se eu estou afatigado, não interessa o que esteja acontecendo comigo, eu tenho que continuar olhando para as regras do Senhor Jesus. Isto é conversão, isso é o aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus como pessoa, só se aceita Jesus como doutrina. Vou repetir, ninguém aceita Jesus como pessoa. Se Jesus aparecesse hoje em nosso meio, e aqui chegasse uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, viesse aqui em nosso meio, e eu chegasse para essa pessoa que chegou aqui em nosso meio pela primeira vez e dissesse assim, esse aqui é Jesus Cristo, você quer aceitar Ele? Tem sentido? Aí a pessoa diria assim, aceitar como? Como que eu aceito Ele? Você gosta dele? Como que eu vou gostar dele? Estou conhecendo ele a primeira vez, não sei qual o caráter dele, não sei se ele é uma boa pessoa, não conheço nem os antecedentes dele. Quem é esse cara que tu está me apresentando aí? Não, esse aqui é o Senhor Jesus. Tá, eu nunca ouvi falar desse cara. Não se aceita Jesus como pessoa, só se aceita Jesus como doutrina, como regra, como ensinamento. Por acaso eu vi Jesus? Você viu?
Já tomou café com ele? Você é convertido a Jesus? Que Jesus? Qual a cor dos cabelos dele? Qual a altura dele? Quanto que ele pesa? Ele se veste como? Ninguém aceita Jesus como pessoa, meu irmão. Então, aceitar Jesus tem que tomar cuidado, não é um aspecto físico, né? E às vezes algumas coisas ficam confusas, né? Não andar segundo a carne. Tá. Não andar segundo a carne, eu só posso me prender a uma regra de Paulo: prostituição, lascívia, homicídios, chocarrices, grutonarias, bebedices, né? Aí a gente vai incluindo outras coisas, vícios, maldades, assassinatos. Essas pode ser considerado regras, coisas da carne, né? E os que andam com Cristo não cometem tais coisas. Agora, tem outros detalhes. As regras de carne, muitas vezes tem coisas que são consideradas por alguns religiosos que não tem nada a ver com a realidade. Tem gente que considera algumas obras como carnais, quando na verdade não são, né? Então, mas isso aí a gente vê em outros momentos. Então, conversão, você tem que estar pronto a responder a qualquer que queira saber a razão da sua fé. E se você se apresentar diante de alguém em que você precise apresentar para esse alguém a Jesus, você está vendo que a pessoa está em sofrimento, vou dar uma chance para essa pessoa, eu vou te falar de Jesus. A sua expectativa é que essa pessoa se converta à doutrina de Cristo. Se você não souber explicar a doutrina de Cristo para essa pessoa, meu irmão, não tem sentido. E agora, para a gente dar uma paradinha nesse intervalo, junto a essa questão de conversão, eu queria que alguém me explicasse como se processa o perdão, né? Que também vem junto com ele para ajudar, né? A justificação. Temos alguém aqui formado, 15 anos de geração Jesus Cristo, que saiba me explicar a questão do perdão, justificação? Tem? Ninguém? Então eu já vi que eu tenho mesmo que parar de dar aula. Vamos voltar para o beabá, irmão, né? Pastor, mas eu sei explicar, pastor, mas eu sou meio inibido. Tá, e se passar uma pessoa na tua frente necessitada, a tua inibição vai deixar ele para o inferno? Se está inibido, vai resolver o teu problema de inibição lá dentro do teu quarto, meu irmão. Acho que nunca existiu nessa terra ninguém mais inibido do que um cara que eu conheci chamado Tupirani. Não existiu, irmão. Não acredito que pudesse alguém ser tão inibido como esse cara. Esse cara era tão inibido que na escola, quando as meninas vinham querendo namorar ele ficava tão envergonhado que ele ia embora. Ia jogar ping-pong, ia jogar futebol. Dentro da quadra de futebol, o cara se sentia em casa, na mesa de ping-pong também, mas quando as meninas vinham falar de namoro, de branco ele ficava um tomate. As meninas até brincavam na escola. Chega perto dele, dá um abraço nele, dá um beijo nele, vai ver como ele fica vermelhinho igual um tomate. E elas faziam isso mesmo. Não existia um cara tão inibido como esse que eu conheci, Tupirani. E um dia, quando eu conheci a Bíblia, eu sentei no batistério de uma igreja, na borda de um batistério de uma igreja que ficava no quintal, abri a Bíblia e disse assim, e li assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu disse: Jesus, é o que eu mais queria fazer na minha vida, mas o Senhor sabe, é impossível para mim. Eu tenho um grau de inibição, olha, eu já estava com 20 e alguns, hein? Já estava mais ou menos com uns 22 anos por aí, ou 22, 23 anos. Nessa faixa aí, às vezes eu me perco no tempo. E eu falei: Jesus, é impossível. Eu não consigo nem abrir a boca para falar de nada disso aqui. Aí de repente eu disse assim: mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Tá? Aquele cara inibido hoje faz vídeo, escreve livros, escreve estudo, dá entrevista para a televisão, para diante de uma câmera como se estivesse comendo uma barra de chocolate, toca na frente da igreja com toda a inibição, mas faço. É Deus que opera todas as coisas. Então, não, pastor, eu queria tanto falar, mas eu estou muito inibido. Então você vai
Se você queria falar, sabe falar e está inibido, você tem um degrau para resolver a sua história. Jesus, me liberta, acaba com isso na minha vida. Eu quero pular no meio das praças e pregar o evangelho. Irmão, eu já preguei na Praça Sans Pena, eu já preguei na Praça da Central do Brasil, eu já preguei em praças, em estações de trem, calçadão de Madureira, calçadão de Campo Grande, tem um negócio lá, não sei se chama calçadão, um espaço lá em Campo Grande, já preguei. E quando eu termino a pregação, eu digo assim, meu Deus, quem diria? Já preguei dentro de trem, já preguei dentro de ônibus, já preguei dentro de metrô. Cadê a inibição? Nós temos que resolver os nossos problemas com aquele que tem poder para resolver todas as coisas. E eu lembro que uma vez um pastor chamado pastor Hudson, que era meu professor de hebraico no seminário, esse pastor, ele estava dando aula de seminário, e ele contou que ele era muito tímido. E um dia, uma profeta chegou perto dele e falou assim, homem, eu te vejo no meio de uma praça, pregando para muita gente, e Deus operando, eu te vejo no meio de uma praça. Aí ele falou, quando a mulher virou as costas, ele falou assim, isso aí é uma verdadeira maluca, eu no meio de uma praça, tá louca, eu jamais farei isso, ir para o meio de uma praça pregar, jamais. Pois bem, ele falou que 1 ano depois, ele estava no meio da Praça Sans Pena, pregando para uma multidão, e quando ele está ali pregando, ele lembrou, ela não era louca não, ela era profeta mesmo. Irmão, resolve teu problema mesmo, resolve, não deixa que a inibição acabe com o teu ministério, né? Ela não vai acabar, mas talvez essa palavra hoje seja para você resolver alguns problemas que precisam dentro da tua alma. Então, perdão, irmão, e justificação são narrativas que precisam andar juntas para não haver uma confusão, né? Porque eu sempre digo, Deus nos perdoa? Não, Deus não nos perdoa. Não existe perdão, o que existe é justificação. Perdão é perdão é esquecer o pecado. Do nada. Você tem uma dívida, alguém diz assim, não precisa mais me pagar não. Acabou a dívida, você não deve nada a essa pessoa, com ele você ficou a tua gratidão, mas você não vai ter que fazer nada por ele, nem se amanhã ele precisar de você, você não é obrigado a fazer nada por ele, porque perdão é isso, você não tem dívida com nada. Perdão, acabou, está perdoado. Agora, foi isso que Deus fez conosco? Não. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Se ele morreu, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se ele morreu pelo meu pecado, eu não fui perdoado, eu fui justificado. Romanos 10,4, Paulo diz, Jesus Cristo é justiça nossa. Não existe perdão de pecado sem a apresentação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se eu apresento para perdão de alguém a cruz de Cristo, eu não estou apresentando um perdão, eu estou apresentando uma justificação. É trocar os meus pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E a prova que isso não é perdão? A prova que isso não é perdão, e sim justificação, é que se eu deixar de olhar para a cruz de Cristo e anulá-la, eu volto a ter o peso de todos os meus pecados e eles vão me levar para o inferno. Não é assim? Enquanto eu olho para Cristo, eu estou salvo. Se eu desvio os olhos de Cristo,
o meu pecado me leva para o inferno. Ora, então eu não fui perdoado, porque se eu tivesse sido perdoado, aquele peso de pecado jamais poderia voltar à minha vida. Mas ele volta, e se ele volta, é porque não fui perdoado, eu fui justificado. Enquanto eu tiver o sangue de Cristo, o meu pecado está inerte. Se eu rejeito o sangue de Cristo, o meu pecado se torna ativo e o diabo vem com tudo. Então, não existe perdão, existe justificação. Agora, eis o problema de muita gente. Eu falei problema, eis o problema. Sabe o que acontece? Já que eu não sou perdoado com uma varinha mágica, já que não há perdão, e sim justificação, isso aqui, em suma, na totalidade, requer entendimento. Porque eis a questão: como eu sou justificado? Como nesse processo eu alcanço esse perdão? Como isso acontece? E se eu pergunto como, requer explicação. E se requer explicação, requer conhecimento. E se requer conhecimento, requer estudo, compreensão, entendimento. E se eu não tenho, está faltando um degrau na minha vida. E esse degrau pode acabar comigo, a falta dele. Tudo que você imaginar, irmão, a nível de Bíblia, de doutrina, a nível de cristianismo, vai sempre recair na questão do estudo e do conhecimento. Quando eu falo de estudo, meu irmão, uma boa base para você é a leitura bíblica, mas não se resume somente a isso, porque Deus inspirou muitas pessoas para escreverem livros, outras versões bíblicas mais atualizadas, estudos. E se Deus inspirou outras pessoas a escreverem outras coisas, além dos registros bíblicos, significa que estas outras coisas também se tornaram, por Deus, importantes para a minha vida. Eu conheci um jovem que ele dizia assim: eu só leio a Bíblia, irmão, não leio mais nada, eu só leio a Bíblia. Eu disse assim para ele: meu irmão, eu leio muita coisa, toda semana eu compro um livro novo. Toda semana, eu era solteiro, você sabe que dinheiro de solteiro, né, irmão? Dá para muita coisa. Era solteiro, toda semana eu entrava na livraria e comprava um livro. Ele dizia: não, eu só leio a Bíblia. Irmão, ele pode até ter algum conhecimento, mas o meu é bem maior do que ele. Porque pessoas têm as suas experiências com Deus e narram estas experiências em livros. E o Espírito Santo vem e testifica do que é verdadeiro, do que foi dado por experiência por ele. Ah, não, pastor, então, mas eu só leio a Bíblia. Tá, tudo bem, mas quando você lê a Bíblia, você não lê a experiência de um homem chamado Davi? Você não lê a experiência de um homem chamado Moisés, Josué, Sansão? Tá, experiências de homens de Deus estão registradas em livros. Só que não cabe mais registros na Bíblia. Porém, Deus continua dando experiências a homens. Então surgiram outros livros. Eu sei que a experiência de Davi, Moisés, Sansão, Gideão são experiências suficientes para muitas coisas, mas Deus tem operado nos dias de hoje, né, na era moderna, experiências que ainda nos levam a patamares superiores. A Bíblia descreve uma experiência, por acaso, de um homem que viu um teto se abrir, conversou com o anjo, viu uma cura acontecer diante dos seus olhos por um instrumento espiritual cirúrgico? Descreve a Bíblia, por acaso, a velocidade com que um anjo se move? A Bíblia descreve que um homem mergulhou num rio cristalino cuja água não ficava pegada no seu corpo, que este homem ouviu ouviu o som de músicas e viu a casa dos tesouros espirituais no céu. A Bíblia descreve isso? Não, mas eu tive essa experiência. Então a minha experiência
Fala também. Por quê? Porque foi trazida a mim pelo mesmo Espírito que colocou a Bíblia em circulação. Então, tem que estar pronto para explicar. Então, eis a questão. Como o perdão e a justificação se processam? Eis a questão. Como? Porque não há um perdão instantâneo, né? Aliás, deixa eu concluir explicando um pouquinho isso aqui, meu irmão. Instantâneo, né? Muitas coisas você consegue instantaneamente. Tipo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tá, parece uma coisa assim bem instantânea, né? Parece. Mas tem outras coisas, irmão, que se você não pagar o preço, elas não saem da sua vida nunca. Certas maldições, certos bloqueios espirituais, certas portas que Satanás tem para atuar na tua vida, elas não se fecham se você não mergulhar em águas profundas. E eu pergunto, o que são águas profundas? Águas profundas significa conhecimento profundo. Senão você continua sempre dando ouvidos a besteirinhas que te falam. Eu estava dentro de um lugar chamado Ordem dos Pastores Evangélicos Mundial. É um centro jurídico que pensa que é igreja, mas na verdade é só um centro jurídico que cuida de várias papeladas, coisas de igreja. E um homem com a sua esposa me viram ali, as pessoas não sabem o que tem dentro de nós. Aí chegaram, irmão, de qual igreja, pá, aquele papo. Eu falei, tá, você sabia que a fé, aí ele começou com um monte de doutrina, a fé requer isso, aquilo outro, se não tiver isso assim, não é salvo, que não sei o que. Eu falei, irmão, olha só, a Bíblia diz isso, e o homem começou a ficar abalado. Não, mas assim, eu falei, a Bíblia diz isso. Ele começou a ficar transtornado, e a mulher dele viu ele transtornado, veio brigar com ele. Você não tinha que ter tocado nesse assunto, é um segredo que Deus nos revelou. Eu falei, irmã, joga esse segredo no lixo. Esse segredo que Deus revelou para vocês, joga no lixo. Ah, mas você não pode falar assim. Estou falando assim e vou continuar falando. O que vocês estão dizendo que Deus revelou é lixo, só se foi o diabo que revelou. Agora, vai dizer uma coisa dessa com um conhecimentozinho superficial? Não dá, irmão. As pessoas chegam para mim e dizem assim, não, você já ouviu a doutrina da predestinação? Eu falei, já ouvi, é apenas um pensamento humano, do qual o diabo está se aproveitando dele. Não, mas Calvino acreditava. Eu falei, o que eu tenho a ver com Calvino, rapaz? Ele morreu na cruz por mim? Quando eu digo, eu exponho os meus argumentos, eu calo todo mundo. As pessoas dizem, não, porque Paulo escreveu, meu amigo. Vamos falar de quem? Vamos falar de Jesus? Teu assunto é Paulo, o meu é Cristo. Tu quer viver a doutrina de Paulo, um servo de Deus, ou tu quer viver a doutrina de Cristo, o Filho de Deus? Não, mas Paulo era um grande homem de Deus, eu também sou. Entende, irmão? Mas essas coisas são geradas com profundidade, estudo. Você parar num canto com Deus, deixar o Espírito Santo ministrar. Uma vez eu fui numa rádio, na rádio Melodia, né? É Melodia? Foi Melodia a rádio que nós fomos? Melodia. Fui na rádio Melodia. Cheguei lá, eu senti um clima. Olha só, eu me atrasei porque o trânsito para Barra é um horror. Me atrasei. O debate, falei, caramba, o debate já começou. Esses debates que eles têm lá, né? O debate já começou. Falei, caramba. Aí, sinal fechado, abriu, o rapaz vazou. Quando ele vazou, chegamos lá, o debate não tinha começado. O debate atrasou assustadoramente. Eu falei, Deus quer que eu sente mesmo nesse negócio. Aí cheguei, senti um clima pesado. Aí olhei, tal, arrumação, virei para o dirigente, falei, aqui mesmo, posso sentar aqui mesmo? Ele virou para mim e falou, bom, se você for participar do debate, né? Eu falei, aí tem coisa. Aí tem coisa, senti o clima, eu falei, não, eu vou participar sim, sentei. Eles pegaram um tal de não sei que Monteiro, não era o nome do cara? Hã?
eu não sei o que é, não sei o que, Monteiro. Botaram ele sentado do meu lado. Eu nem sabia quem era o cara. Depois que eu fiquei sabendo que ele era posto ali de propósito para intimidar os outros. Escolheram a pessoa errada para intimidar. Ele era posto para isso. Depois um camarada, que é responsável do debate, que organiza as pessoas para o debate, me falou isso lá fora no particular, que aquele homem era colocado ali para frear os outros. E ele, depois do debate, ele falou assim: você é incrível. O camarada falou para mim: nem com aquele homem do teu lado você se intimidou, você foi demais, eu tenho que te manter nesse debate. Aí eu falei assim: meu amigo, eu nunca nem vi aquele cara, nem sei quem é ele, e a mim não faz a mínima diferença. Num determinado momento do debate, eu dizia assim: não sei qual foi a questão, eu dizia assim: não, nós temos que seguir a regra bíblica, e as pessoas não podem confundir palavras de Paulo com o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo é Mateus, Marcos, Lucas e João. Meu irmão, esse beabá pegou fogo. Quando pegou fogo, um monte de palhaço falou, aí eu falei assim: não, e eu posso provar o que eu estou falando com 15 segundos. Aí todo mundo falou, aí o outro virou assim para mim: então eu vou te dar 15 segundos. Ele se arrependeu, vai se arrepender o resto da vida dele pelos aqueles 15 segundos. Que eu provei que Paulo não tinha nada a ver com o Evangelho, que o Evangelho era exclusivo de Cristo. Eu dizia para ele, quando Jesus na cruz disse está consumado, o Evangelho já estava completo. Paulo sequer havia se convertido, então não é Paulo que vem complementar o Evangelho de Jesus Cristo. E tinha um povo lá que deu glória lá na hora, foi um impacto. 15 segundos que aquele homem nunca mais vai esquecer. As palavras estão até na internet, eu acho ainda. Agora, o que eu falei ali, meu irmão, que impactou as pessoas em 15 segundos, não é fruto de uma leitura bíblica somente. É fruto de uma história. Às vezes você precisa de uma história para aproveitar 15 segundos. Às vezes você precisa estar estudando 10 anos ininterruptos, porque Deus vai te dar uma oportunidade de 15 segundos. E aqueles segundos só poderão ser usados pelos lábios que estudaram 10 anos. Tem que ser profundo, irmão. Tem que levar o livrinho chamado Bíblia a sério. Fique sem comer, fique sem beber, morra. Mas não morra sem a Bíblia. É a minha filosofia de vida, é a minha maneira de pensar. Então, irmão, as coisas não são instantâneas. Você não vai ter resposta quando alguém vier te indagar. Não, porque Deus falou que o Espírito Santo vai falar pela nossa boca. É mesmo? Para de viver ilusão. O Espírito Santo não vai falar pela boca de nenhum louco. Ele vai falar pela boca dos discípulos de Jesus Cristo. E ser discípulo subentende ter entendimento da palavra do Mestre. Quem não tem entendimento da palavra do Mestre não é discípulo. Então o Espírito Santo não vai falar pela boca de qualquer um, ele vai falar pela boca dos discípulos. Quando Deus chamou Paulo, sabe o que Deus falou? Ananias, vai lá. Mas Senhor, esse aí é um assassino. Não, Ananias, pode ir. Porque este aí é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra diante dos reis. De quem mais? Dos gentios. De quem mais? Do povo de Israel. Agora, eu te pergunto, é qualquer um que pode testemunhar diante de reis? Tem que ter estrutura, meu irmão. Na carta que eu estou preparando para o sistema judiciário, presente de Deus, lá no meio da carta eu escrevo assim: senhores, é muito interessante. Em 1822, a 7 de setembro, Dom Pedro I, o maçom, criou um livro, criou artigos e chamou de Constituição, o qual hoje chamamos de Carta Magna. Ele fez a independência em 1824, ele criou a Carta Magna. E hoje o sistema judiciário, se utilizando de armas, quer que todos se curvem à Constituição.
porque alguém escreveu esse livro. E eu pergunto, não tenho eu mais direito ainda de seguir também um livro, só que esse foi escrito há milhares de anos antes da própria Constituição? Um argumento simples, mas que vai ferir a mente deles, porque não é só esse parágrafo. Ontem eu comecei a escrever às 20 horas e fui parar às 23h30. Digitando, digitando e lendo, digitando e lendo. Eu passei 3h30 só digitando. E não acabei. Segunda-feira eu retomo, porque hoje não tem condição. Segunda-feira eu retomo e vou passar mais algumas horas ali escrevendo. E você não tem ideia, irmão. Depois eu vou divulgar isso, tanto em áudio quanto em texto. E acredite, eu não estou poupando palavras, tá? Uma das coisas que eu estou dizendo nessa carta, por exemplo, ao sistema judiciário, não estou preocupado com a sentença que o mundo possa me dar, porque se o mundo me condenar, continuarei a fazer crescentemente os meus trabalhos, e se o mundo me absolver, de qualquer forma, ainda assim, eu incendiarei as nações. Isso está escrito, e isso vai para a mão, vai para os ouvidos do sistema judiciário. Depois eu vou fazer as cópias e vou ver se eles querem aceitar as cópias em mão, para não ficar só nos ouvidos. Tem que ter muita convicção, irmão. Tem que ter muita convicção de que verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus, e esse Deus que eu nunca vi está comigo. Não tenho medo de nada, nem de ninguém. Então, Jesus está preparando um show, mas eu não quero que no futuro esse show seja com poucos. Eu quero que esse show seja com muitos. Mas eu sei que só serão muitos se houver muito entendimento, muito conhecimento bíblico. Quem não tem tempo para Deus, Deus também não tem tempo para ele, tá? Vamos dar uma paradinha, avancei demais o tempo, mas vamos tomar um café.